Acho que todos me ouvem? Bom, Ouvindo. ótimo. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Kleber, então, para quem não me conhece. Eu sou vice-presidente do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, no MNS. Então, estamos representando aqui o nosso presidente, Rinaldo. E só vamos esperar, né, o nosso palestrante de hoje chegar. Ele deve estar conectando logo aí. Ô, Rinaldo. Sou a Júlia, cara. Eu só Júlia. entro camuflado. Verdade. Como é que vai, Júlia? Não consegui tirar o nome dela. Estou esperando. Falta conhecimento. Esperando ver se o Tomé consegue entrar aqui. Não, ainda não. Hã? O Tomé eu acho que não conseguiu entrar ainda. Conseguiu entrar ainda? Não deu, mandando o link para ele de novo. Bom, vamos ver se... Como é que estão as coisas, cara? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem? Nós estamos já com 41 participantes, né? Uhum. É bem boa. Já dá para combinar alguma coisa aqui, né, Rinaldo? O Tomé tá ali, ó. Tá aí o Tomé? Tá me ligando. O nome dele tá aparecendo aqui. Oi, Tomé. Oi, Cleber. Vou tentar de novo, não entrou aqui. Vamos ver. Join meeting. O Rinaldo disse que teu nome tá ali? Pois é, eu vi meu nome ali, mas eu não ouvia vocês e vocês não me ouviam. Tu tá sem o som, é verdade. Minha câmera. Deixa eu inicializar meu computador aqui, senão... Às vezes é isso. Não, tudo bem, tranquilo. Tá, saí. Agora devo ter saído. Saiu. Desapareceu o nome. Não, tá aqui. Para mim tá aparecendo ainda aqui. Ele tá dizendo que tá sem áudio, mas nós testamos de a gente testou. Ele, Murphy. E tranquilo. Não, isso aí dá um jeito. Rapidinho. Tudo vai dar certo. Com certeza. Atualizando o Zoom. O pessoal tá entrando na sala ainda. Quantos já temos? Sim, 53. Olha. Não, devagarinho vai aumentando. É bom o pessoal ir entrando devagar, aí, né? Como é? Dá tempo de fazer o chimarrão, tomar uma aguinha. Rinaldo? Oi? Tá me ouvindo? Pega os mãos. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, eu vou desligar meu som aqui, tá? Ok. Vou desligar um pouquinho aqui. O Guzmão tá assistindo, velho. Valeu. O Guzmão tá assistindo. Ele desligou agora. Ele falou comigo agora. Eu não gravei aí o vídeo para o áudio o vídeo para VMS. Fazer uma abertura, né? Ele pediu para enviar um videozinho para qualquer um sócio também, diretoria, dos 70 anos da VMS, né?
fica envolvido com um monte de coisa e acaba não fazendo. Assim. Olha, apareceu ali, ó. Apareceu o Tomé com o vídeo. Acho que agora deu, né? Agora deu. Isso aí é um problema de BIOS. Bichinho ignorante operando o sistema. Não sei o que tinha dado. Ele atualizou o Zoom. Daí, Guinaldo, como é que tá? E Tomé? Tranquilo? Tranquilo? Vamos fazer um enquadramento. Não dá para fazer muito, né? Mais bonito a gente não fica, né? Não. Nós estamos na derivada zero da boniteza, né? Estamos no topo. 20 anos, né, cara? Hein? 20 anos de doutorado, hein? Pois é, cara. 20 em 2000 também, né? Não, eu terminei em 99, 21. Ah, tu pressou, né? Eu que me atrasei. Em julho vai fazer 21 agora. Já foram 20. Tá. É que a gente entrou junto, mas eu coloquei tá chegando. Tudo bom? Lá. Tomé. Oi. Vou te colocar daí como co-host. Tá. Aí tu assume o comando total aí. Então tá. Aí pode passar a apresentação. Tá. Feito? Feito. Deixa eu achar aqui. Como verdinho aí embaixo, né? Isso. Ficou verdinho, já tô. Tá no ok. comando. Tá no comando. Vamos lá. Isso aí. Todo mundo enxergando? Sim. Beleza. Então vamos fazer o cumprimento formal, né? Agradecer aí a BMS pelo convite. O Rinaldo entrou em contato. Eu não podia dizer não, né? Uma porque é para a BMS, Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, e outra porque é o Rinaldo. Então, estávamos lembrando aí, para quem está chegando agora, aí o Rinaldo, temos uma longa amizade, né, Rinaldo? Mas eu estava lembrando, Rinaldo, que nós fomos a última turma da URGS de doutorado que fez a qualificação com prova. Nós ficamos 3 meses juntos estudando diariamente e depois 3 dias fazendo prova de cisalhamento, adensamento, aquelas coisas que todo mundo conhece. E depois mudou, depois ficou defesa do projeto. Então nós temos um marco histórico, né? Somos os últimos sobreviventes da qualificação, que era um massacre ao aluno do doutorado. Passava ali e ia embora, né? É isso aí, Rinaldo. Vi bastante, eu era no conselho da pós, né? Tirar isso mas ficou para outra turma, né? Então tá, pessoal, agradeço o convite, né? O assunto vai ser um assunto que eu venho trabalhando talvez aí há uns 15 anos, né? O Rinaldo estava lembrando que já faz 20 de doutor, realmente 21 vai fazer agora. E daí, quando nós abrimos o programa aqui em Passo Fundo, eu me afastei um pouco na época da parte de ground improvement, né, da melhoramento de solos, e o nosso programa aqui ele tem uma área de concentração em infraestrutura e meio ambiente, e nós temos um grupo de pesquisa muito forte em geotecnia ambiental, né? Embora no meu dia a dia eu faço o tradicional quando estou fora da universidade pela empresa, calculo fundação, calculo tudo isso que o Kleber faz também o dia todo aí, né, Kleber? A gente fica... mas a minha atuação mais forte é na área de tecnologia de remediação. E quando fui convidado, eu
eu disse para o Rinaldo, não tem problema, vamos achar um tema, né? Daí essa palestra, que está aparecendo aí o título, Tecnologia de Remediação Aplicada a Solos e Água Subterrânea, ela tem um artigo nos anais do último ISEG, né? O pessoal lá da China me convidou na época para fazer um artigo, né, sobre esse assunto, e eu fiz uma apresentação lá. Então vocês vão ver que a apresentação vai estar em inglês, tá? Mas é porque eu só, por falta eu queria passar para português, mas não tive tempo suficiente. Mas vou falar em português, obviamente, né? Somos brasileiros, eu sei que a língua portuguesa é a nossa mãe, mas também sei que a língua inglesa é a língua da ciência, né? Então vai estar em inglês ali, mas já peço desculpas de antemão aí das lâminas estarem todas em inglês. Tanto esse artigo quanto as lâminas, depois eu disse para o Kleber que eu envio para ele e ele vai achar uma maneira de fazer a distribuição aí a todos que estão assistindo. Tá? É um tema rápido, né? Quanto vai demorar? Talvez 2 horas, o Kleber disse que eu tenho de tempo. Mas... Não, na verdade eu fiz uma abordagem bem geral, né? Abordando esse assunto, uma parte mais teórica, mostrando um pouco o que a gente faz aqui em Passo Fundo. Então é uma mescla aí de resultados com teorias, né? Tentando dar uma nivelada, né, na nossa fala aí, nós vamos aprofundando ao longo da apresentação e também no final certamente teremos oportunidade de discutir. Mas reconheço que esse tema poderia ser várias palestras, né? Não seria numa palestra, seria um abuso de minha parte querer através de uma fala rápida aqui atender e cobrir todo o assunto. Para que a gente comece a entender um pouco a importância da remediação de solos, né? Hoje, um solo contaminado ou uma água contaminada é um problema de saúde pública, né? Porque um solo e água contaminado pode trazer consequências, né? Pode gerar doença nas pessoas que estão em contato com esse material, e todo o sistema, né, já tão solicitado, o sistema público de saúde, ele pode ser mais ainda, ser solicitado mais por um problema de solo contaminado. Então, seria importante que o mundo descontaminasse os seus solos, porque durante muito tempo, desde a Revolução Industrial, o solo foi considerado aquele local que tinha uma capacidade infinita de absorção de contaminante, né? E as pessoas foram jogando coisas no solo. Aí tem algumas fotos. E o solo estando contaminado vai contaminar a água, e contaminando a água vai contaminar as pessoas, porque a vida depende da água, né? A gente poderia dizer, mas não depende do solo. E nós, obviamente, como a vida depende da água, nós gastamos muita energia e muito recurso para descontaminar a água. E, às vezes, não descontaminamos a fonte de contaminação da água. Então, esse é um problema que justifica aí, e que foi atacado no mundo todo, né, fazendo grandes programas de descontaminação do solo. No Brasil, ainda nós estamos numa fase de descontaminação de solo, porque o solo, quando contaminado, ele passa a ser um local que as pessoas não ocupam. E como muitas vezes esses locais estão em regiões que antigamente era periferia e hoje passam a ser áreas de grande valor, então, nesse caso, é o caso típico do Brasil de descontaminação, né? Descontamina para tornar aquele local habitável, né, para o crescimento urbano e ganhar dinheiro, obviamente. Isso não tem problema nenhum, não estou fazendo uma crítica, tá? Isso é bom, mas isso não é sempre que ocorre. Às vezes, simplesmente, o crescimento urbano vai vindo, a área é ocupada sem nenhum tratamento e passa a ser daí um problema
de saúde pública, né? Para a gente ter uma ideia aí de números, né, da importância disso, nos Estados Unidos existem duas fontes de informações, uma fala em 100 mil sites contaminados, 100 mil locais contaminados, e outra fala em 300 mil locais contaminados. Mas o fato é, esses números aí são de alguns anos, né, de 2, 3 anos atrás, é que existe a possibilidade aí de 8 bilhões de dólares de aplicação de dinheiro necessário para descontaminar solo ano. E com esse valor aí, nós levaríamos 30 anos para descontaminar todos os solos americanos, né? Lá eles têm uma lista, né? A EPA lá tem uma lista de descontaminação e eles estão descontaminando, obviamente, eles começaram a descontaminar as áreas de uso público, né? As áreas que o Exército contaminou, e eles estão fazendo a descontaminação dessas áreas. As áreas privadas nos Estados Unidos também, a legislação é muito parecida da brasileira, do poluidor pagador, né? Quem fez a poluição tem que ir lá descontaminar. Mas os Estados Unidos tem muito trabalho nessa área, por isso que evoluiu tanto a área de remediação lá, porque o governo americano botou esse recurso de 8 bilhões ano, fazia a licitação, né? E com isso se desenvolveram muitas empresas de licitação lá. A Europa tem algo muito semelhante, né? 342 mil áreas contaminadas, os valores são muito parecidos, né? 8 bilhões de dólares anos de investimento, mas eles têm lá aproximadamente 2,5 milhões de áreas potencialmente contaminadas, né? Potencialmente não significa que está contaminada, ela tem que ser investigada, mas significa que é muita coisa sendo feita, precisa ser feito lá na Europa, né? Também eles falam em 30 anos para descontaminar todos os solos contaminados na Europa. E como essa palestra foi apresentada na China, tem esse valor aí da China, né, que são 3,33 milhões de hectares de solos contaminados, né, com um mercado aí de 240 bilhões de dólares na China. E daí o Brasil, né? O Brasil, nós temos o dado da CETESB, né? São 5 mil. A CETESB tem bem mais agora, mas ela tirou do site, né? Eu tenho informação em off aí que eles têm bem mais áreas contaminadas, mas no site esse é o valor. E no Rio Grande do Sul, meus amigos, não temos nada. Eu tenho um contato bom lá na FEPAM, o engenheiro Mário, ele nos ajuda muito nas pesquisas que a gente tem feito aqui, e ele diz, a FEPAM é por denúncia, atuando na região metropolitana, né? E não tem capacidade hoje técnica e nem de pessoal de atacar o problema de solos contaminados no Rio Grande do Sul. Então, está bem quietinho esse assunto, o Ministério Público andou mexendo no último ano nesse tema, mas a coisa deu uma esfriada. Realmente nós não temos novas ações nessa área de solos contaminados aqui no Rio Grande do Sul nos últimos tempos. Essa lâmina mostra basicamente os contaminantes mais frequentes, né? Nós temos os orgânicos e os metais, são os que mais se encontram nos sítios contaminados. Geralmente se contamina o solo e do solo vai para a água subterrânea, né? Então, tentei nas duas lâminas iniciais justificar o porquê fazer, né? Por que trabalhar, descontaminar esses locais. E uma das maneiras que tem, uma das formas é remediar, né? É chegar lá e tirar esse contaminante ou remover ou isolar esse contaminante que está lá, que é uma forma de remediação, que é o que a norma brasileira, né? Nós temos só uma resolução do CONAMA que fala de gerenciamento de áreas contaminadas, e esse é um item, né? Quando a área não se autocontrola, é obrigado a entrar com uma técnica de remediação, e a técnica de remediação é o nosso tema hoje de trabalho. Então, a ideia, depois dessa introdução, eu vou falar um pouquinho das tecnologias de remediação que a gente tem,
né? Trazer um pouco de um novo conceito de remediação sustentável, falar um pouco da análise de toxicidade, que é um tema bem novo e que ainda precisa ser muito aprofundado, e, por final, a gente conclui aí vendo quais são os desafios nessa área, principalmente para a pesquisa e para que tudo que se faz de pesquisa possa chegar na prática da engenharia. É uma obra de engenharia, né? Isso não existe dúvida, é um projeto de engenharia, então a área de remediação de solo, eu costumo dizer, né, que existe aí entre os técnicos uma disputa de quem trabalha com isso, se são os geólogos, se são os hidrólogos, se são os engenheiros. Na verdade, eu não entro muito nessa disputa, eu diria só que não se faz um projeto de remediação sem ter uma base forte de engenharia, e não só de engenharia civil, né? De engenharia de todas as engenharias aí que existem. Bom, quando nós temos esse solo ou sedimento contaminado, as técnicas elas podem ser in situ ou ex situ. Eu vou abordar mais as questões da descontaminação do solo no local, porque são muitas poucas técnicas hoje aplicadas ex situ, tá? Fora do local, tirar o solo e levar para uma planta para tratar. Embora isso no passado tenha sido muito utilizado, né? A gente nem trata como técnica de remediação escavar o solo, né? Cortar o solo e levar ele para um aterro sanitário, né? De resíduos perigosos. Isso aí não é considerado técnica de remediação, então muito menos levar para um tratamento externo, embora seja utilizado em algumas plantas, como eu vou mostrar mais à frente. Então a gente opta por fazer in situ, até porque quando a gente trabalha in situ é muito mais fácil, é mais barato, e as pessoas não são colocadas em contato com os contaminantes, que às vezes são contaminantes muito nocivos à saúde do trabalhador, né? Seria impossível colocar isso. E a gente pode, os tipos de processo que envolvem as técnicas todas, são técnicas de imobilização, de degradação do contaminante, de transformação desse contaminante num produto menos nocivo, ou de extração mesmo, de retirada desse contaminante do meio e feito esse tratamento de forma externa. Obviamente, a escolha da técnica vai depender do volume de solo contaminado, do tipo do solo contaminado, se é orgânico ou inorgânico, dos riscos envolvidos no processo, né? Riscos atuais de não fazer nada, riscos futuros. Isso, a nossa norma, a resolução, ela traz isso bem claro, que deve ter efeito de risco, e como que esse contaminante vai se deslocar, né? Que é a questão do transporte do contaminante. Então, existem várias tecnologias envolvidas, e as tecnologias podem ser divididas em 5 processos, né? Pode ser físico, pode ser processo químico, pode ser processo biológico, pode ser um processo termal. Dificilmente nós vamos ter todos eles de forma individualizada, mas toda a bibliografia trata eles de forma individualizada, e tem sido adotado na bibliografia ultimamente os processos combinados, né? E os métodos que envolvem esses processos podem ser de contenção, de transporte ou de transformação do contaminante. Dentro do processo físico, nós temos o processo físico de imobilização, de remoção do contaminante. Desde uma simples cobertura do local, né, e lá com uma lona plástica, com uma geomembrana, e evitar a entrada da água e o transporte, né, e daí o transporte desse contaminante, esse a gente chama de um processo de remediação chamado de cobertura da superfície. Mas um outro processo muito utilizado, inclusive no Brasil é muito utilizado, é quando o contaminante é volátil, né? Ou semivolátil, mas geralmente existe ali a
parte técnica, existe uma constante que controla aí quando se aplica ou não essa técnica, que é a extração de vapor. Isso é muito utilizado no Brasil em postos de combustível, né? A gente sabe que muitas áreas contaminadas no passado foram na área de abastecimento. Isso hoje dificilmente ocorre, a legislação hoje obriga a impermeabilização desses locais, mas as áreas, existem muitas áreas ainda contaminadas, e essas áreas contaminadas, uma delas é o solo está ali no seu estado natural, no vazio do solo existe vapor desse hidrocarboneto, e a gente coloca ali uma bomba de sucção, e essa bomba de sucção extrai o ar, né, contaminado e faz o tratamento externo desse contaminante. É uma técnica in situ, né? O tratamento tem que estar junto com a bomba ali de extração. Geralmente é um separador aqui, né? Água, o ar passa pela água e o contaminante que estava no estado ali de vapor passa para o estado líquido e ele fica sobrenadante na água e depois tem que tratar daí essa água e esse contaminante que sai aqui no sistema. São sistemas bem simples, né, que podem ser utilizados, né? Pode ser um único furo de extração, mas para ajudar a gente pode fazer tubos laterais, né, fazer poços laterais que a gente sopra ali um soprador, né, um ar para dentro desse local. Claro que esse soprador a gente pode botar ar quente, ajuda aí na volatilização, ou ainda a gente ajuda isso, geralmente são organoclorados, né? São contaminantes orgânicos que os micro-organismos gostam muito, e a gente aí já tem aqui uma técnica combinada que é o bioventing, né? A ventilação e a descontaminação. Mas aqui é contaminar porque a gente vai tirando tudo que chega no tubo. Uma outra técnica que é física, né? Daí agora são para solos que têm que estar saturados ou com uma quantidade de água muito próximo à saturação, que é a eletrocinética, né? Então, a água que está nos vazios do solo, a gente coloca uma diferença de potencial elétrico através de uma fonte, geralmente uma bateria ou qualquer outra fonte de energia, bateria para mais pensar no laboratório, né? E essa corrente elétrica vai fazer que ocorra a dissociação ou o deslocamento dos contaminantes, né? O que é positivo vai para o lado negativo do cátodo e o que é negativo vai para o lado do anodo, que é positivo, né? Tem muito material no mundo aí, muitos locais que essa é uma técnica que foi aplicada, e eu diria que em solos, os nossos gleis, né, os nossos banhados aí, se estiverem contaminados, dificilmente nós vamos ter outra técnica a não ser essa, porque é a única que independe da permeabilidade do solo. Ela, na verdade, a gente impõe uma diferença de potencial elétrico e faz o contaminante migrar por diferença elétrica e não por diferença. O que depende de diferença de potencial hidráulico, o solo tem que ter boa permeabilidade e muitas vezes não pode ser aplicado. Então, ela foi muito aplicada no mundo por esse motivo e ainda hoje nós temos muitas empresas no mundo que atuam nessa área, né? E muitos pesquisadores aí ainda desenvolvendo tecnologia nessa área. Saímos dos químicos, saímos dos físicos, vamos para os químicos. Dentro dos químicos, agora a ideia da química é remover o contaminante por adsorção, né, por troca catiônica, por oxidação, por redução, mas geralmente no químico é uma mistura de todos esses mecanismos, né? São processos que deixaram muito engenheiro civil fora da área de remediação, fora desse campo, porque o engenheiro civil não gosta muito da área química, né? Não é que não gosta, ele não tem uma formação. Na verdade, muitos engenheiros civis gostam, mas a formação da engenharia civil é muito fraca na área química.
e ela é essencial para quem for trabalhar com remediação, porque são técnicas muito utilizadas. Aqui, ó, o meu motivo de eu ter entrado em remediação de solos foi a técnica de solidificação e estabilização, né? Quem passou pela URG sabe que ali é muito forte misturar, muito forte a área de misturar cimento ou cal em solo e ver resistência e ver essas coisas todas que a gente conhece. Isso na engenharia civil é chamado de jet grouting, né? São os mesmos equipamentos utilizados. A gente injeta no terreno algum produto que seja cimentante ou que seja reativo com o contaminante, né? Uma cauda qualquer, e esse material vai imobilizar ou vai estabilizar, que aqui no caso a solidificação, a imobilização é dar essa característica de resistência de uma estaca, né? Onde o contaminante fica preso, fica imóvel dentro. Mas geralmente o produto que a gente injeta, ele reage com o contaminante, tornando-se contaminante menos nocivo na natureza, né? A gente pode, se tiver um contaminante ácido, pode injetar cal, se tiver um contaminante básico, pode injetar algo que faça reação com esse contaminante. Então, essa técnica é chamada de solidificação e estabilização. Uma outra técnica química é chamada de lavagem de solo, soil washing. Essa é uma planta mostrando que foi feito lá em Londres, é onde eu tenho conhecimento. Se alguém souber outra, me passa, por favor. É a maior planta de lavagem de solo já realizada na nossa área, né? Então, lá onde foi instalado o Parque Olímpico, quando teve a Olimpíada de Londres, era uma área industrial de Londres, com muito solo contaminado, e a opção que eles fizeram foi de retirar o solo que existia no local, passar por um processo de lavagem, basicamente é lavagem mesmo, a gente dilui ele em água, né, com um volume grande de água, agita ele, pode-se adicionar algum produto químico? Pode-se adicionar um produto químico. Eu, quando dou aula disso na graduação, eu digo assim, é que nem botar na lavadora, né, o solo com um detergente ali, deixa... Claro que não vão fazer esse experimento em casa, porque senão nós vamos ter problema. Mas é lavar o solo, literalmente. E como eu estou dizendo que é lavar, o que vai sobrar um monte de água para ser tratado. Então, tem uma grande desvantagem essa técnica. Mas tratar a água é uma coisa que nós sabemos muito mais que tratar solo. Então, a área de engenharia fez essa opção, né, de fazer uma transferência do solo, dos contaminantes do solo para a água, fazer um peneiramento, reter o solo. Obviamente, solos finos, ele é retirado antes do processo de lavagem, né? Todo o solo aí, o que é silt, o que é argila, é retirado antes do solo de lavagem, tem só vale para solos mais grossos, e depois de lavado, o solo grosso, mais grosso lavado, ele é utilizado em obra, como foi feito lá em Londres. E o solo fino vai para o aterro, tá? O solo fino não é feito nada nessa técnica, ele é retirado a priori antes da lavagem. Nós fizemos teste aqui na região, nós tínhamos um resíduo da área de corte de rocha, aqui do município vizinho de Passo Fundo, Soledade, e eles tinham um problema que eles queriam recuperar o diesel, e nós aplicamos essa técnica, era um resíduo bem fino, fizemos isso em betoneira, obviamente não foi em máquina de lavar, usamos na betoneira a lavagem, aquecemos a água, nós aquecíamos, usamos alguns surfactantes ali para retirar e tivemos uma eficiência muito grande, uma recuperação de 90%, acima de 95%. Se o Isiel está nos escutando, nos assistindo, o Ezequiel Sequim fez o TCC dele lá e depois teve alguns outros trabalhos de dissertação. Então é possível. Eles tinham interesse, obviamente, em recuperar o diesel que é utilizado como resfriador e lubrificante no processo de serrar a água, tá? De serrar o quartzo. Então, quando a gente compra aqueles porta-copos, tem alguns aqui, ó, a gente compra isso aí nas lojas. Na verdade, isso aqui é serrado e é utilizado o diesel como
como resfriador e como lubrificante. E esse diesel tem um valor, é diesel marítimo, tem um valor comercial alto e quem faz essa serragem quer recuperar. Então, nós simplesmente pegamos algo que é da área de remediação e aplicamos no tratamento de resíduos. E deu bem certo. O Ezequiel desenvolveu a fórmula química ali, botou o NaOH, né, para conseguir fazer essa extração. Foi muito legal. Bom, no caso de não retirar o solo e levar para lavagem, é possível fazer in situ. Obviamente, se o lençol freático estiver contaminado, a gente vai lá e faz a aspersão, joga água nesse solo aqui, que é onde está o contaminante, a água daí por percolação leva o contaminante, faz a dessorção do contaminante das partículas de solo. Então, obviamente, isso aqui, se nós tivermos argilo-minerais que tem uma capacidade, a gente chama de KD, né, ou um coeficiente de retenção muito grande, a gente não vai conseguir tirar e fazer a limpeza, mas para solos grossos, para areias, isso é bem eficiente. Para minha surpresa, muito utilizado nos Estados Unidos e muito aceito pela EPA, mas a gente transfere o contaminante para a água e a água depois tem que ser captada aí por um processo de bombeamento, né? Tem que ser tratada por outro processo que a gente vai ver mais à frente, quando só a água está contaminada, né? Mas isso é chamado lavagem de solo in situ, soil flushing, né? E, por fim, tem a oxidação química ou a redução química, né? A gente pode utilizar a injeção, tendo ali a água ou o solo contaminado. Nós, em Passo Fundo, nós trabalhamos acima do lençol freático em todas as nossas pesquisas, né? Então, a gente trabalha com solos não saturados, contaminados, né? E a gente faz um processo de injeção, mas essa injeção pode ser feita tanto na água quanto no solo, de qualquer produto químico, né? Se nós colocarmos um produto que tem a capacidade de oxidação, né? Vamos pegar um que tem uma baita capacidade de oxidação, ozônio, por exemplo, injetarmos ozônio. Nós aqui usamos algumas pesquisas, a gente fez com pergamanato de potássio, mas pode-se usar pergamanato de magnésio e outros oxidantes, né? Isso tem sido muito utilizado na área de depósito de combustível, tá? Injetar na água subterrânea um oxidante que vai reagir com o hidrocarboneto que está lá absorvido no solo ou retido no solo, ou ele está na água subterrânea. Ou a gente pode injetar, no nosso caso aqui, as pesquisas nos últimos anos têm sido com nanoferro, né? Que daí é um redutor excelente. Então, se o contaminante ele pode ser reduzido, a gente tem trabalhado aqui com metais, com orgânicos clorados e tem conseguido excelentes resultados. Mas seria basicamente injetar no terreno, né? Um processo de injeção já conhecido por nós da engenharia geotécnica aí. Então, não tem segredo nenhum, tem muitas empresas que fazem isso. E o processo biológico, né? Esse entrou bem depois na nossa vida, embora hoje eu não consiga ver como tirar ele da discussão quando nós temos contaminantes orgânicos envolvidos no processo, né? O processo biológico significa nós utilizarmos qualquer ser vivo, né? Pode ser uma planta, pode ser um animal, no caso aqui a verme remediação, que é a utilização de minhocas, né, para fazer a remediação, ou pode ser as bactérias, leveduras, fungos, né, aquilo que a gente não enxerga. Eu nunca vi com vírus, né, que é o assunto que está na moda agora. Acho que o vírus não vai dar certo, tá? Mas com bactéria, com fungo, com levedura, a gente tem visto muitos trabalhos sendo feitos aí para fazer a biorremediação, e tem muitos locais já utilizando processo biológico como uma técnica de remediação muito viável, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Aqui é só para mostrar os dados, para não ficar só com a parte teórica. Aqui tem um gráfico que mostra
um tipo de minhoca, né? São vários, né? Aqui está o nome científico da minhoca, mas vamos falar o minhocão, né? Essa minhoca, nós fizemos um teste aqui em Passo Fundo com biodiesel, né? E a gente queria saber se as minhocas, como um bioindicador, se elas, nessa caixinha aqui foi colocado solo contaminado com biodiesel em diferentes teores, 0, 0,5, 1, 2 e 3%, e depois chegamos até 4%, e a gente adicionava, colocava as minhocas do outro lado e depois tirava o vidro, né? E via como é que essas minhocas, se elas iam para o solo ou não. Então, descobrimos aí que ela evita o solo com biodiesel com concentrações acima de 1%. Então, ela é um bom indicador, né? A gente trabalhar com minhocas, ela pode ser um bom indicador se o solo está contaminado ou não. Mas em solos com 4% de biodiesel, nós tivemos uma letalidade, ou seja, elas morreram, né? Foi uma letalidade bem grande. É claro que elas também, para baixos teores, quando elas não morrem, e elas estão no solo, a gente obriga, confina elas dentro do solo, elas ajudam muito também as bactérias, então tem uma simbiose ali, um efeito de ajuda na biorremediação das minhocas com as bactérias. E esse era o nosso objetivo, era fazer as minhocas com a biorremediação. Aqui vou fazer um parênteses, porque a gente vem falando de testes, e aqui em Passo Fundo nós fizemos um teste que a gente contribuiu muito com o meio científico, que é todos os testes que a gente vê nessa área de remediação são testes feitos em laboratório, são testes feitos em escala reduzida. Então, nós fizemos algumas centenas de testes em laboratório, mas resolvemos depois fazer um teste na escala de campo, né? Obviamente, eu não podia contaminar o solo, nós colocamos em caixas de água de 2.000 litros, e isso nos deu algumas respostas bem interessantes. Nós fizemos o bioventing, que é injetar ar no solo. O contaminante era sempre o biodiesel, tá? Nós fizemos a atenuação natural, que é deixar o solo com os seus micro-organismos degradando ao longo do tempo e medindo como é que isso ia acontecendo. E também fizemos a bioaumentação, que é adicionar micro-organismo no solo, ou a bioestimulação, que é fazer o equilíbrio de NPK, né, de nitrogênio, de fósforo e potássio no solo, com a quantidade de carbono que tem, para tentar, vamos botar, eu falo uma linguagem mais chula, né? A gente dá comida para os micro-organismos para ver como é que eles aumentavam a velocidade de degradação, de consumir o biodiesel. E nós conseguimos um resultado muito interessante que mostra, a gente chama isso na engenharia geotécnica, fator campo-laboratório, né, nas outras áreas. Que aquilo que a gente descobre no mesmo tempo aqui, isso aqui é só um exemplo de atenuação natural, 120 dias depois. Aquilo que a gente descobre no laboratório, quem faz o teste de laboratório, após 120 dias, sai numa alegria, tomando uma cerveja, só conseguimos 90% de degradação. Então, esse solo atingiu a meta, né, de descontaminação. O mesmo material, a mesma técnica lá no campo, sujeita a todas as intempéries que possam existir, é menos de 50%. Então, nós temos que começar a sempre analisar resultado dela. Isso a gente já sabia, tá? Não estou falando nada. O que não tinha era o fator, né? Analisar, quando a gente faz ensaios de laboratório, tem que entender que aquele resultado ele é específico para aquela condição de contorno que ela tem, que nós provavelmente vamos ter que trabalhar, saber que no campo o comportamento vai ser bem diferente. Esse aqui eu cito, botei um trabalho aqui para quem quer se aprofundar nisso, né? Tem um trabalho que também nós contribuímos muito aqui com o estado da arte, que foi na área de biorremediação. É muito comum a gente colocar o nutriente no solo
para que aumente, e vai lá, a gente faz um poço de monitoramento, vai naquela profundidade, vamos supor 5 metros de profundidade, e vai de tempos em tempos e coleta a amostra, vai para o laboratório e vê como é que está degradando o contaminante. Esse ensaio de campo nos mostrou que quando a gente adiciona esse nutriente para melhorar a biodegradação ou acelerar a biodegradação, na verdade, existe uma troca desse nutriente com as partículas de solo e o solo libera o contaminante para os vazios. E a água da chuva, ela vem e acaba fazendo uma lixiviação desse material. E descontamina naquele ponto, descontamina. Então, tu vai lá, né? Nós somos os engenheiros, pedimos para ir lá, tira a amostra, vai para o laboratório e vem o resultado e diz, pô, baixou de 40% para 30% o contaminante. Na verdade, esse contaminante só lixiviou, foi para uma camada mais profunda. O local continua contaminado. E muitas vezes a gente tem, então, uma falta impressão de descontaminação, de degradação. E isso, então, foi feito um teste, que foi a partir dos resultados de campo, a gente voltou para o laboratório, porque, obviamente, a gente consegue controlar muito melhor em laboratório, colocamos os nutrientes e fizemos sem os nutrientes e simulamos chuva de 30 e 60 milímetros. E mostrou aí que quando, já com uma chuvinha de 30 milímetros e com os nutrientes, adicionando o NPK, o processo de lixiviação, de extração, obviamente daí nós estávamos medindo o lixiviado, o processo de extração aumenta em 60%. Não é degradação. Então, ficou uma dica aí que quando qualquer trabalho de campo que tenha colocado postos de monitoramento, né, para avaliar a descontaminação de solo, e eu vou dar um exemplo aqui do prático que acontecia aqui na região, como nós temos em Passo Fundo a maior planta de biodiesel do Brasil, vem muito caminhão de carregar biodiesel e levar para misturar, né, com o diesel, porque nós temos que colocar hoje 10% de biodiesel no diesel. Então, as empresas pegam esse biodiesel e levam para as refinarias, ou às vezes para fazer a mistura em pools, né, de combustível. E esse biodiesel, obviamente, como tem um fluxo muito grande de caminhão, tem acidentes. Então, aqui em volta da nossa região, aqui nós tivemos muitos acidentes com caminhão carregado com biodiesel. E a gente fazia isso, a gente ia lá, instalava um poço de monitoramento, não era técnica nenhuma, era atenuação natural, e que o solo estava naturalmente sendo descontaminado. Na verdade, o solo estava sendo descontaminado naquele ponto. Se fizesse um poço de monitoramento um pouco mais abaixo, nós ia ver que teria local que não estava contaminado, passou a ser contaminado, podendo, inclusive, chegar no lençol freático. Então, quando forem trabalhar com isso, a dica é não deixar a água da chuva entrar, que daí a gente resolve um problema, né? Porque se o solo, se é dissolvido o contaminante, ele não é lixiviado, não gera problema nenhum. Então, no projeto tem que ver uma forma de não ocorrer a lixiviação. E, por fim, os processos termais, né? Os processos termais, nós temos 2. Vitrificação é muito pouco utilizada, embora isso veio da engenharia civil, né? Utilizar uma corrente elétrica para fazer que ocorra a fusão das partículas solos a temperaturas aí de 2.000 graus, 1.600 a 2.000, e vira um tijolão, né? E o contaminante fica preso, né? É algo muito caro, embora nos Estados Unidos a EPA ela veja essa técnica com bons olhos, porque o contaminante ele fica totalmente imobilizado e boa parte dele, se ele é volátil, né, ou semi-volátil, nós temos que botar tubos aqui porque ele vai sair, tem que ser captado esse contaminante. E a distorção termal, né, que daí sim usa temperaturas mais baixas, de 300 até 600 graus, para que ocorra a volatilização do material, e daí a gente pode botar lá um tubo de sucção, né, e puxar esse ar contaminado
e depois fazer o tratamento externo. São técnicas mais caras, são técnicas que acabam com a vida do solo, então são técnicas que têm restrições de uso, mas às vezes é a solução que a gente tem. Dentro dos processos combinados, são muitos deles, o que tem de novidade, né? Porque o título da palestra, o que tem de novidade nessa área, então, geralmente nós temos processos físicos e químicos e biológicos combinados, o que tem de novidade é a nanobiorremediação, ou seja, um solo que está muito contaminado, vou dar um exemplo aqui, um organoclorado, onde a vida não tem condições de existir, então a gente adiciona o nanoferro, e o nanoferro reduz a quantidade de contaminação, o teor de contaminação, e depois dá condições da vida continuar e os micro-organismos começam a degradar o material orgânico que tem ali. Então, isso é chamado de nanobiorremediação. E tem um paper que o Ezequiel também escreveu, é a tese de doutorado do Ezequiel Sequin, né? Nanobiorremediação, se alguém quiser conhecer aí, tem muita coisa, agora está saindo os artigos da tese de doutorado dele, tem muitas novidades nessa área de nanobiorremediação. Na área de águas contaminadas, nós temos muito pouca coisa, pessoal. Ou a gente coloca uma barreira com um material que reage com o contaminante, que é chamado de barreiras impermeáveis, barreiras permeáveis, né, reativas, ou a gente faz a extração dessa água contaminada, que é a técnica conhecida, né, bombear e tratar, é o pump and treat, muito utilizada no Brasil, já sendo abandonada do mundo pela sua baixíssima eficiência, né? Então não é recomendado mais. Isso aqui virou só teórico, não é mais recomendado. Ou a gente injeta um descontaminante, né? Que são as técnicas de oxidação ou de redução, né? Então a gente pode tanto botar um oxidante como um redutor, dependendo do tipo de contaminante. Então nós estamos hoje, de novo, o que tem? É descobrir tentar estudar materiais que reagem com o contaminante que vem vindo na água subterrânea contaminada. Ou a gente vai lá e injeta algo e resolve o problema. Então, essa tem sido a técnica mais utilizada, a injeção de produtos reativos no lençol freático para descontaminar. Bueno, olha aí, vamos encaminhando. Temos dois temas, mas são mais rápidos agora, né? Um deles é sobre que a remediação por si só, né? Tudo isso que eu falei, ela não é sustentável. Ela pode agredir. Nós temos o objetivo de descontaminar. Usamos uma técnica. Essa técnica pode ser não sustentável. Então, o approach tradicional, ou seja, como é que a gente discutia a remediação de áreas contaminadas? Nós olhamos o custo, olhamos o tempo necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem áreas no Brasil com a técnica de pump and treat que estão há mais de 20 anos bombeando água e ainda continua a água vindo contaminada, né? E a eficiência da descontaminação, obviamente, pump and treat não é uma técnica eficiente para solos que contém argilos minerais. E isso não é mais suficiente e foi inserido, isso nos últimos anos, né? A técnica da remediação verde. Claro que a remediação verde ela tinha limitações porque ela levava em consideração só aspectos ambientais. Então, como essa técnica era incompleta, hoje a gente tem discutido muito a remediação sustentável, que leva em consideração os pilares ambientais, sociais e econômicos. Isso é algo novo, né? Da década passada, aonde a gente vai tomar uma decisão de escolha de técnica de remediação baseado nesse tripé. Isso começou em 2006 nos Estados Unidos, né? Isso é chamado remediação sustentável, tem o Fórum de Remediação
sustentável, que é o SURF. Eu botei esse mapinha aqui para mostrar como isso tem evoluído, né, ao longo dos tempos, ao longo do mundo. E esse, acredito que seja o nosso futuro na área de remediação de áreas contaminadas, mas a sustentabilidade não é só na área de remediação, eu diria que todas as áreas vão acabar indo para a área de remediação sustentável. Nós, em Passo Fundo, temos 3 doutorandos trabalhando todos os dias, buscando incluir o pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental, através de modelos. O nosso objetivo, o sonho, todo pesquisador tem que ter um sonho. O nosso sonho é que nós tenhamos no futuro um aplicativo aonde, ou uma plataforma aonde o tomador de decisão ele entre lá com dados do solo, dado contaminante, com características do local, e o próprio sistema, através de um banco de dados que ele tem, ele diga a melhor técnica do ponto de vista de sustentabilidade para esse local é tal, né? Esse é o nosso objetivo. Obviamente, nós estamos no início desse objetivo. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu me aposento e eles continuam, e ainda vai muito tempo, né? Mas esse é o objetivo e eu acredito que essa tem que ser a nossa perseguição. Então, isso é novo na área de remediação, isso é novo na área de engenharia, e eu tenho certeza que todas as áreas de engenharia vão começar a fazer uma discussão com base em sustentabilidade. E nós podemos tranquilamente hoje dizer que muitas das nossas técnicas de remediação, que hoje nós consideramos, levando como a melhor, levando em consideração o custo, o tempo e a eficiência, no futuro talvez sejam técnicas que não vão mais existir, né? Um outro tema que é muito novo e que nós temos muito que explorar na área de remediação é a área de toxicidade, né? Tem aí, não sei se o Guilherme está nos assistindo, o Guilherme Vanzetta, um doutorando aqui da UPF, que tem labutado nessa área de toxicidade, né? Nós ainda temos muitas lacunas a ser preenchidas, né? Muitos desafios, né? Não existe um padrão de técnica para a gente medir a toxicidade de determinada técnica de remediação. Não existe um padrão de espécies que possam ser utilizadas para a gente ver se uma técnica de remediação ela é nociva ou não para aquele solo. Existem diferentes formas de ver esse projeto, diferentes pontos de vista. Não temos um banco de dados, não temos pesquisa passada, né? Que nem quando a gente precisa um ângulo de atrito, precisa um coeficiente qualquer da mecânica do solo, a gente vai em dissertações, em teses, em congressos ou em artigos, e a gente geralmente consegue ter alguma ideia de parâmetros desses materiais. Na área de toxicidade, isso é muito novo. São muitas técnicas que são tóxicas, a gente sabe que elas são tóxicas, mas a gente não sabe como medir essa toxicidade, né? A nanorremediação, eu me lembro que em 2013, quando eu comecei nessa labuta de nanorremediação, que fui lá trabalhar, aprender um pouco disso lá com o professor Red, lá em Chicago, a minha primeira pergunta foi, mas vocês injetam isso sem saber o que vai acontecer dentro do solo, com a vida que existe no solo? Não se sabe. Nós estamos tentando hoje, em 2020, isso já faz 6 anos, nós estamos tentando hoje montar um experimento de campo para tentar dar essas respostas com bactérias no nosso solo. Obviamente, o que vai acontecer em Passo Fundo, lá em Santa Maria, Rinaldo, vai ser diferente, né? Nós temos, geologicamente, nós temos materiais muito diferentes, né? Vocês estão na depressão periférica, nós estamos aqui na região de solos residuais de basalto. Então, isso realmente é uma área aberta para a investigação, a parte de toxicologia, né? A parte de quão tóxico é a de toxicidade das nossas técnicas no solo. Vou dar um exemplo aqui. Esse é um ensaio que nós fizemos aqui. Esse artigo já está publicado, foi o primeiro teste de toxicidade. Nós fizemos um teste, vou chamar de dummy, né, de burro. Teste assim, nós pegamos o solo, misturamos nanoferro
e colocamos semente de milho e semente de soja. Por quê? Porque aqui tem muito milho e muito soja. E nós queríamos saber se isso crescia ou não. Olha só, se nós não tivéssemos plantado a soja e botamos lá 0% de nanoferro, 15 gramas por quilograma de nanoferro e 30 gramas por quilograma de nanoferro, isso aqui saiu de outros testes, não é o caso agora. Mas se nós tivéssemos pego só o milho, nós iríamos dizer 15 gramas por quilograma, o nanoferro é tóxico para o solo. Quando nós pegamos a soja, 15 gramas não sofreu quase nada, mas 30 sim, 30 nem nasceu. Então, isso é um exemplo de como nós temos que ter testes padrões. Aqui, o milho respondeu muito diferente do que a soja na questão da toxicidade de um solo que contenha nanoferro. Nós estamos continuando essa pesquisa agora, né, trabalhando com as mesmas culturas, isso daí é junto lá com o pessoal da biologia, e vamos tentar trazer modelos ou métodos melhores para ser aplicado no futuro. Bom, de tudo isso que eu falei, o que a gente pode concluir? Né? Conclusão não, porque seria um arrojo de minha parte, mas o que a gente pode dizer? Que precisamos usar tecnologia que sejam mais amigáveis do ponto de vista ambiental, né? O uso de nanopartículas é algo que vai cada vez mais aumentar nessa área de nanoremediação, porque elas são muito mais reativas, né? Elas são muito mais eficientes. Tomar a decisão para escolher a técnica de remediação com base em parâmetros de sustentabilidade, né? E tentar buscar técnicas que sejam menos invasivas, né? Que sejam técnicas que o meio seja menos atingido. Então, isso é o que nós teríamos de novo, né? Estamos na transição de laboratório para técnicas in situ, locais, né? Precisamos continuar o desenvolvimento de ensaios de caracterização que sejam de campos. O Cone aqui, ele teve um desenvolvimento, deu uma parada, mas o Cone me parece ser o equipamento de caracterização muito adequado, né? A gente tem que continuar trabalhando com o cone ambiental, que é colocar sensores na ponta do cone para diferentes tipos de contaminante. Eu acho que esse vai ser o futuro nessa área, né? Nós temos que pensar em ferramentas para reuso e reocupação da área. Isso não existe também, áreas contaminadas, não temos ainda bem claro como fazer a reocupação dessa área. Não temos pesquisa que trabalhe com integração de 2 ou mais tipos de solo ou 2 ou mais tecnologias de remediação na mesma área. As pesquisas, geralmente, elas são pontuais, né? Talvez essa área tem que continuar as pesquisas e avançar e continuar buscando técnicas de remediação que são mais eficientes, né? Então, se eu fosse pintar aqui, eu diria que sustentabilidade, né? Com sustentabilidade vai ser o futuro. Acho que passei um pouquinho de tempo, peço desculpa aí para o pessoal, né? Agradeço, me coloco à disposição do pessoal, né? Tá aí o meu e-mail, né? Fico à disposição. Mandem e-mail, todo mundo encontra fácil. Aqui no Rio Grande do Sul é fácil encontrar, no Brasil também, eu sei que tem as colegas aí, né? O grupo de geotecnia ambiental é um grupo não muito grande hoje no Brasil, né? Dá para conhecer 100% das pessoas que estão trabalhando com geotecnia ambiental. O que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa ainda para ser feito. E quando o Brasil resolver, né? Olha, nós vamos descontaminar os nossos solos, nós vamos ter problema de pessoal formado, né? Para atender toda a demanda que vai existir, porque, sem dúvida alguma, são muitos solos contaminados. Eu vi que o Eduardo está assistindo, o Eduardo ali de Erechim, da Federal, da Fronteira Sul, vizinha, nossa cidade. Nós estamos trabalhando Erechim como objeto de estudo de solos potencialmente contaminados. A gente tem encontrado em cidades
Erechim, uma cidade que tem 100 mil habitantes, um pouquinho mais de 100 mil habitantes, tem centenas de áreas potencialmente contaminadas. Não fizemos com Passo Fundo, porque Passo Fundo, Erechim estava melhor organizado e não tinha dados suficiente na prefeitura para que a gente conseguisse medir quantas áreas nós temos em Passo Fundo potencialmente contaminadas. Muito bem. Pessoal, passo agora para quem coordena aí, né? Diz o Kleber, tu faz tudo? Não, vou deixar para ti coordenar, Kleber. Obrigado. Fico à disposição. Tem um chat, se quiseres ler as perguntas. Meu amor. Eu não olhei o chat. Vamos ver o que o chat está falando. O chatzinho ali tá do lado do ali tem. Se quiser saber. Tem uns da lista que não aparece. Tá, vamos conferir aqui que é os que depositaram a grana. É o que fizeram o depósito, estão na conta corrente. Tem um áudio aberto aí também. Tem alguém depositando na conta corrente. Tem que mutar o... Eu não estou achando o áudio. Me ajuda aí, Kleber. O Zoom não é minha ferramenta. Pode tirar. Vou tirar a apresentação, então. Pode ser. Tá certo. Do lado. Aí, agora eu achei o chat. Eu não estava achando antes. Tá. Vamos ver o que temos aí de. Pessoal, perguntas, quem quiser ir registrando. Lá da Juliana. Sobre os ensaios in situ com diesel. Houve uma delimitação de espaço com algum tipo de geomembrana de outra forma? Não, foi numa caixa. A gente tem usado uma caixa de água de 2.000 litros, né? Para fazer a alimentação, a gente coloca um dreno, coloca uma tubulação e coleta o lixiviado. Não contaminamos nem o solo sem essa limitação aí do contaminante direto para o solo. Não vai. E Tomé? Oi. Os outros são só meus amigos que estão dando parabéns, né? Mas isso foi pré-combinado. Não, estou brincando. Diga. Você explicou que uma linha de pesquisa que vocês evoluíram era com diesel, porque é uma característica da região, né? Ali do biodiesel. Biodiesel, né? Eu nem sabia que era um dos polos de... É a maior planta do Brasil. No Brasil, mas a gente sabe que o biodiesel é só um dos contaminantes, né? Sim. E eu te pergunto, né? Já até me respondeu, disse que no Rio Grande do Sul não temos nada, né? Tem algum conhecimento, né, específico de qual desses contaminantes, né, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, né? Acho que São Paulo tem bastante coisa, né? Qual desses tipos de contaminantes, né, são os mais comuns encontrados, né? Isso. Sim, no Rio Grande do Sul não é o mais comum encontrado. Foi o mais. Tem uma palestra do engenheiro Mário, lá da FEPAM, que ele fez tem um congresso específico de gerenciamento de áreas contaminadas. E ali ele mostra a atuação da área de solo contaminado no Rio Grande do Sul. 70% são contaminados com gasolina ou com diesel, tá? Porque são áreas de postos de combustível. No Brasil, nós temos muitas áreas contaminadas com organoclorados, que são indústrias da área de fertilizantes, né? Ou da área de defensivos agrícolas. São áreas conhecidas aí, né? Os organoclorados são muito conhecidos e tem muita área contaminada e muita coisa já sendo feita, porque o Ministério Público está em cima dessas áreas. Não vou citar o nome das empresas aqui, né, mas são multinacionais que, embora seja público, eu prefiro não citar. Depois que a gente vira gestor da universidade, a gente fica todo precavido, né, com o que fala e o que... O Rio Grande do Sul, e basicamente são metais, né? Então, que são contaminantes persistentes no solo. Então, os orgânicos são orgânicos geralmente mais pesados porque são mais persistentes.
orgânicos mais leves, os micro-organismos tendem a degradar, a gente nem fica sabendo que está contaminado. Aqui na região a gente viu muitos curtumes, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul teria muitas áreas de antigos curtumes que estaria contaminado aí com metais, principalmente cromo, né? Então nós, o que a gente está fazendo? A gente fez com biodiesel, já não estamos mais fazendo. Estamos trabalhando com organoclorado, né, PCE, principalmente. Tentamos trabalhar com DDT, não conseguimos DDT, embora a gente saiba que tem áreas contaminadas com DDT hoje no mercado, como ele é proibido no Brasil, muito difícil, né? E estamos trabalhando muito com cromo, que daí é por causa dos curtumes. Mas o que se atacou foi a questão dos postos de combustíveis. Não sei se respondi, Rinaldo. Na verdade, essas são orgânicos e... Deu um bom parâmetro. Tem várias perguntas aí. Agora tem várias perguntas. Peraí que agora eu me perdi, que desceu aqui. Aqui, esse aqui, ó. Em relação entre a acidez dos contaminantes com as estruturas do solo, com o aumento da velocidade de crescimento. Sim, isso vai ocorrer, isso não está medido, tá? Na verdade, o pessoal que trabalha com rejeito sabe muito bem, né? Com rejeito de mineração, sabe muito bem que a estrutura do solo, dependendo da acidez do contaminante, ele pode atacar a estrutura e nós podemos ter um aumento da velocidade de densamento. Mas como não é a área da mecânica dos solos, eu saí, né, fora. Quem trabalhou com isso foi o Eduardo. O Eduardo trabalhou com isso em camadas de liner, né, a acidez daí do lixiviado, como que isso acelerava o processo de adensamento do liner de argila, né? Então, mas vai ocorrer sim, tanto a acidez como no alcalino. A gente sabe, o que nós sabemos é que o solo, que é a forma que a gente faz de extração, né? Como é que a gente extrai o contaminante? A gente coloca um ácido, faz a destruição total da estrutura do solo, depois faz a filtragem disso e mede no lixiviado. É a forma que a gente faz. Então, vai ocorrer sim. Eu não sei te dizer quando. Próximo trabalho. Próxima pergunta. Remediação sustentável tem grupo de trabalho ou já trabalhos publicados aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, na última Solos de Rocha, tem o primeiro trabalho que nós publicamos de remediação sustentável. É um trabalho, tem que procurar por Brum, Adélio Brum, Vicentim, o Adem Trentin e eu, e Tomé. Mas nós publicamos ano passado 11 trabalhos na área de remediação sustentável no mundo. Aí. Então, se entrar com remediação sustentável, tu tem grande chance de encontrar o nosso grupo como um dos mais ativos no mundo hoje, na área de remediação. O grupo está instalado, né? Existem 3 doutorandos trabalhando, existem bolsistas, existem mestrandos, e tem muita coisa sendo feita. Tu encontra muita coisa nas dissertações, e as teses vão sair agora, né? As teses nenhuma está defendida, estão todas elas em andamento. Aqui no Brasil. Outra pergunta é: no que se refere ao custo sustentável das remediações, isso não ocasionaria a diminuição das áreas a serem remediadas em área de custo ambiental elevado, considerando que não haja risco à saúde humana? Sim. O pessoal faz a pergunta, mas a resposta ela está já dentro da própria pergunta. Sim, a nossa resolução que aborda o gerenciamento de áreas contaminadas, ela classifica o solo, como ela faz com água, por qualidade. Solo qualidade 1, 2, 3 e 4, né? Diferente da água, quando a gente... Eles trouxeram isso da água, tá? A água ainda tem a classe 0. Então, é classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Na classe 3, se o solo... Daí, dependendo de quanto ele está acima e do uso. Se o solo é classe 4, então, se a área lá está contaminada e a área classe 4, mesmo que não haja risco à saúde humana,
ele obrigatoriamente vai ter que fazer a remediação. O que a legislação brasileira não fez a previsão é que ela não, se o poluidor deixou essa área, abandonou essa área, ela se chama área órfã. Isso nos Estados Unidos, o governo fica responsável, e aqui no Brasil não. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, se for classe 3 e não trazer risco à saúde humana, a área fica uma área em monitoramento. E daí ela tem que ser, pela nossa legislação brasileira, ela tem que ter lá aquelas placas que são colocadas e ela tem que ser averbada, inclusive. Essa é uma parte boa. Vai ir para o registro da área, que aquela área é contaminada e está em monitoramento. E mesmo depois tem que mudar. E a área, se for classe 4, ela tem que ser remediada e tem que ir isso para o registro de imóveis. Então, essa foi a grande evolução que teve a lei brasileira em relação a isso. Mas a remediação é caro, né? São sempre valores muito elevados para descontaminar. E por isso que, às vezes, elas ficam órfãs, às vezes, elas ficam escondidas. Né? Eu já vi área, não vou citar, porque senão vocês vão descobrir, mas que disseram que não estava contaminada, era um antigo curtume, e depois eu fui fazer trabalho, outra coisa, de geotecnia clássica, né? Fazer monitoramento, e encontramos muita coisa contaminada. Então, assim, às vezes, os laudos vêm não completo e vêm dizendo que a área não é contaminada. Por isso que essa área de remediação ela tem que evoluir muito no Brasil. Não sei se respondi a questão, né? Vocês notam que eu falo bastante. Alguma técnica seria mais eficaz para remediar solos contaminados com metais pesados? Metais pesados, a técnica mais comum que tem hoje é fazer. Nós podemos usar a técnica física, que é a eletrorremediação, se o solo tiver baixa permeabilidade, e se o solo tiver uma boa permeabilidade, é utilizado a solidificação e estabilização para metais. Isso disparadamente é o que tu mais vai encontrar aí de áreas contaminadas com metais pesados. É um metal persistente, então o pessoal prefere imobilizar ele, deixar ele lá ou reagir, né, com algum estabilizante. O senhor já combinou o uso do nanoferro com a injeção de algum oxidante com ozônio para o tratamento orgânico? Não, nós fizemos isso separado, né? Nós pegamos solo contaminado com combustível e injetamos o pergamanato de magnésio, acho que foi, que é um oxidante forte, mas a nossa busca era, vou contar a historinha bem rapidinho. Eu peguei um laudo uma vez, era de um posto de combustível, onde o pessoal fazia um posto de monitoramento, largava o oxidante dentro desse poço e depois coletava a água do poço e dizia que tinha descontaminado. E eu disse, tá, mas e o transporte? Como é que esse oxidante andou no solo? Qual é a distância? Qual é a velocidade? Ninguém sabia. Então, nós fizemos uma pesquisa para provar, e provamos que se tu botar o oxidante na água subterrânea e tirar o oxidante da própria água subterrânea, tirar a amostra ali, ela vai sair limpa. Se 15 dias depois tu for lá tirar a amostra, a água já está contaminada, que por difusão, o contaminante que estava em volta acaba migrando para o poço vazio. Então, assim, obviamente é uma má aplicação da técnica. Mas nós fizemos só separado, ou o nanoferro ou o oxidante. Até porque o nanoferro, a gente está usando, não se aplica. O oxidante é utilizado para um conjunto de contaminante, né? E o nanoferro é um redutor. O nanoferro, quando ele entra na água ou no solo, ele rapidamente se oxida e libera um elétron. E esse elétron vai lá e vai fazer a redução, né? Vai substituir lá um cloro, por exemplo, né? O que é um organoclorado? É uma cadeia de carbonos com cloro nas pontas. Esse cloro, na verdade, é o que mata os micro-organismos, por isso que não tem vida quando tem organoclorado. Então, a gente bota o nanoferro
E por que ele reagiu com cloro ou carbono? Porque ele precisava de um elétron. Se a gente dá esse elétron para ele, ele libera o cloro. E esse cloro depois daí é liberado e é neutralizado com o próprio nanoferro. Então, são aplicações diferentes e nós teríamos que ter dois tipos de contaminante, um que oxida e outro que reduz, para poder aplicar as duas técnicas. Senão, dificilmente, nós vamos aplicar as duas no mesmo contaminante, né? Não, IPT, eu tenho lá com a Maria Eugênia, né? Que é da Poli. Aqui está perguntando se eu tenho parceria com o IPT. Não, o pessoal do IPT eu não tenho contato. Não conheço também a pergunta do André Paiva, que disse, na remediação sustentável, teria alguma pesquisa na área de remediação de vazadouros? Não conheço. Não conheço. Eu conheço muitas pesquisas utilizando biorremediação e fitorremediação. Pesquisa e também trabalhos aplicados prático, né? Tem muita coisa. Mas não na questão do vazadouro, especificamente, eu não conheço. O Alexandre Guzmão, nosso presidente estava assistindo, teve que sair. Obrigado, Guzmão. Acho que acabou, né? Acabou. Então tá, pessoal. Temos um suador para uma sexta-tarde, tá bom, né? Ótimo. Pessoal, coloca à disposição. Vou mandar para o Kleber a apresentação e o artigo, mas se alguém quiser falar comigo, é bem fácil, né? Tomé, o sobrenome, @upfbr, não tem o com, muitas vezes o pessoal coloca com e daí não chega. Não tem o com, é upfbr. Agradeço mais uma vez a BMS Núcleo Rio Grande do Sul, dou os parabéns à BMS por essa iniciativa, né? E acho que se tem algo que esse vírus trouxe de positivo, né, é essa nova forma de interação que a gente está fazendo aqui, né? Isso aqui, há muito pouco tempo atrás, eu teria que viajar 4 horas para Porto Alegre, fazer uma apresentação, né, nos reunirmos, essa ideia já tinha tido das palestras, fazermos a nossa palestra, mais 4 horas voltar para Passo Fundo. Então, agora isso economizou um monte de tempo. Isso vale para quem está lá, né? Lá no Recife, que nem nosso presidente, poder assistir essa palestra e todos os demais colegas aí que não são... É uma vontade, Última pergunta. não ver os amigos, né? Não, de vez em quando nós vamos nos encontrar. Acho que na tendência, no futuro, a gente fazer as duas coisas. Tu vai para o local, dá uma palestra, e essa palestra a gente transmite, né, para as pessoas que não podem lá. Aí fica bem interessante, né? E o Rafael, que é do nosso amigo Rodrigo, lá do Lactec, né? Orientado do nosso... Existe hoje alguns tratamentos para substâncias químicas ativas provenientes de hospitais, tais como os antibióticos. Cara, eu não coloquei isso daí, mas essa é uma área extremamente nova para o pessoal das águas. Eu assisti palestras e até eu tive que sair um pouquinho antes. O pessoal brincou que o engenheiro civil tinha saído antes porque não tinha entendido os termos que eles tinham falado. Realmente a área de antibióticos, toda a área de medicação que é disposta em água é uma área super nova de pesquisa e eu não tenho dúvida que nós vamos migrar para essa área, para solos, né, contaminados com esse tipo de contaminante. Mas eu acho que é uma baita área, né? Deu uma boa dica aí, se eu fizer essa palestra de novo, eu vou ter que adicionar isso como futuro. Então, parabéns aí se vocês estão tocando nessa área aí. Ok, Tomé. Muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. 6h30 quase, né? Sexta-feira. Vamos pro... Eu vou para casa, muitos estão em casa. Eu vim para o PF hoje, então eu estou indo para casa, vou ao encontro da família. Tá bom? Então tá. Grande abraço. Vamos desconectar, então. Agradecer a presença de todos, né? Tchau, pessoal. Obrigadão. Bom final de semana a todos. Igualmente. Um abraço. Tchau, tchau.